Muito boa noite, estamos em direto na Quarentena da Bola para mais um perfil do treinador, hoje com um treinador que no último trabalho foi em Inglaterra, no Nottingham Forest, mas antes disso, Estoril Praia, Olhanense, Casa Pia, Atlético de Portugal, também o Sintrense, isto dentro de portas, porque além fronteiras há um trabalho na seleção das Filipinas, no El Jaish, no AL Limassol e no Apoel. Já sabem que estou a falar de Bruno Baltazar, a quem dou as boas-vindas. Mister, obrigado por ter aceito o nosso convite e Olá, obrigado pela remarcação e pela compreensão para estarmos aqui hoje a falar um bocadinho. Olá, Remo. Olá, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui nas quarentenas e também desejar uma boa noite a todo o nosso auditório. Mister, eu já percebi aqui que a minha internet está aqui um bocado fraca. Eu vou pedir só a sua paciência quem não está aí em casa a ouvir, que eu vou trocar aqui rapidamente de rede, porque Ora, muito bem, agora sim, agora já está melhor, já mudei para uma internet que me parece que está melhor. Mister, bem-vindo mais uma vez, obrigado por estar aqui, um treinador cujo trabalho tenho acompanhado já há vários anos para cá, e como é normal aqui no perfil do treinador, vamos às raízes, vamos ao início. Como é que se apaixonou por futebol? Quando é que foi? Primeiro como jogador, como é que isto tudo começou para si? De família, avô paterno e o meu pai foram jogadores, o meu avô mais num nível amador. O meu pai, nos anos 70, chegou a jogar na primeira divisão, no Atlético e no Oriental, e pronto, e desde miúdo que essa paixão e esse bicho começou a nascer em mim e a crescer. Lembro-me ainda vagamente de ver o meu pai ainda no futebol distrital, já mais tarde como treinador. E pronto, uma história de desporto, uma história de futebol na família. A minha tia também foi atleta do Benfica, portanto existe uma forte ligação ao desporto na minha família. E claro, depois foi passada para mim e comecei a jogar já um pouco tarde, mas desde jogar no bairro em miúdo, sempre na rua a jogar a bola. E mais tarde, já como federado, a começar no Sintrense, já um pouco tarde no juvenis, mas comecei a jogar até mais tarde no Sintrense. Mister Bruno, a sua carreira de treinador tem logo aqui uma parte curiosa, ou seja, há o Sintrense, depois há o Odivelas, uma série de temporadas, e depois há ali o Dinamo de Dresden, na Alemanha, e o Margate, Inglaterra. Como é que surge o Dinamo de Dresden e também o Margate? Como é que isto surge na sua vida e na sua carreira? Fui para Dresden, foi a primeira vaga de grande imigração de portugueses. Foi em 2003, fomos 6 portugueses com o Mister José Moraes, que acabou de se sagrar campeão na Coreia. E o Mister Moraes abraçou um projeto, uma equipa que estava aflita na segunda B, na terceira divisão, na antiga segunda B portuguesa. Abraçou um projeto, uma equipa que estava aflita e pronto, e teve carta branca para levar os jogadores portugueses. Fomos 6, 4 do Benfica B, Cláudio Eiras, Mota, Pedro Rodrigues e Helder Costa, e fui eu e o Paulo Vieira que jogávamos no Sintrense. O Mister José Moraes pediu algumas recomendações a Daúde Fakirá, e nós éramos jogadores do Daúde, e o Daúde recomendou-nos para levar, e foi assim que fomos parar, entre aspas, de paraquedas à Alemanha. Lembro-me que teve uma grande projeção na imprensa na altura, porque normalmente quem emigrava em 2013 era só jogadores de topo, portanto só a nata do futebol português, os jogadores de topo é que viajavam e que saíam do país. Para divisões inferiores e para mercados emergentes, como mais tarde começou a aparecer as Roménias, as Bulgárias, o Chipre. Foi bem mais tarde, mas em 2003 foi algo de novo e teve um grande impacto e pronto, e foi uma experiência fantástica. As coisas correram bem, a mim correram relativamente bem. Estive muito perto de assinar num clube da Suíça na primeira divisão na altura, as coisas não se deram. Não queria voltar a Portugal, já que tinha investido pela primeira vez e na altura, como não se viajava, decidi continuar a arriscar. Tinha o sonho de jogar em Inglaterra. Fui à experiência ao Brentford na altura que o empresário me levou. Não fiquei, ainda fiz 2 jogos de treino, com as reservas do Chelsea, mas não assinaram. E o empresário viu o jogo de treino e gostou e depois perguntou-me se eu gostaria de ficar em Inglaterra para um clube na divisão inferior. Ainda para tentar seguir o sonho, fui parar ao Margate na Conference, que é a última divisão nacional, que é a 5ª divisão nacional. Fui parar à Conference, mas depois rapidamente percebi que não era futebol para mim, que não era realidade para mim. Mas pronto, mas tive que experimentar, tive que ir ver para perceber que afinal não tinha sido a melhor decisão. E depois voltei para Portugal, vim para o Fátima.
Exatamente. Faço-lhe uma questão, que são duas no fundo, mas o que é que fica da experiência na Alemanha? Porque maioritariamente depois da sua carreira é sempre em Portugal, da Alemanha para aquilo que entretanto é o Bruno como treinador, porque o futebol alemão tem características muito particulares no seu ADN, na sua cultura de jogo, Claro. E também se a Inglaterra, não tendo vingado como jogador, ficou o bichinho para um dia poder voltar como treinador, como o Nottingham acabou por proporcionar. Claro, sem dúvida. A Alemanha, o que ficou na retina, claro, a organização e toda a envolvência do futebol alemão. Nós jogávamos na terceira divisão, não é? Terceira, e tivemos jogos com 16 mil, com 18 mil no estádio. Portanto, o nível de organização dos clubes, o nível de organização de dia de jogo, toda a envolvência dos estádios é qualquer coisa de fantástico, mesmo numa terceira divisão. Claro que Bundesliga e segunda Bundesliga já é um nível ainda muito mais superior, mas a terceira divisão tem um nível muito forte, como hoje em dia ainda tem na Alemanha, e já na altura, em 2003, nós saí do Odivelas com jogos com 200, 300 pessoas, e de repente estou a jogar um derby em Dresden com 18 mil no estádio. Portanto, foi um impacto muito forte, muito grande. Era um clube que tinha muitas carências, não só em termos financeiros, mas mesmo assim tinha organização, nível de organização que incomparável com o mesmo nível, mesmo de segunda liga em Portugal, era incomparável na altura. Foi sem dúvida uma experiência fantástica e sinceramente a minha carreira foi sempre o máximo que eu cheguei foi uma segunda liga em Portugal, mas foi a única vez que eu me senti jogador a sério foi na Alemanha, em que senti, de facto, sou jogador. Depois, seguindo o sonho de Inglaterra, claro que desde miúdo, desde criança, com o quarto forrado de postas do campeonato inglês e seguindo sempre muito atentamente o campeonato inglês, tinha que experimentei, tive o gostinho de futebol inglês, do puro futebol inglês, que hoje em dia a Premier League já não é futebol inglês, quem quer futebol inglês tem que começar do meio da tabela para baixo no Championship e daí para baixo. E tive a primeira experiência de futebol inglês, mas lá está. A envolvência dos estádios, todo aquele ambiente do futebol inglês é de facto único, mesmo nas divisões inferiores, e foi fantástico ter tido essa oportunidade. Foi uma experiência curta, 2 meses, mas voltei já com o bicho ainda mais alimentado. Bruno, depois mais tarde volta a emigrar para o Chipre, que também tem um peso muito forte na sua carreira como treinador também, não é? Curiosamente. Sim. Portanto, depois já fui não fui dos primeiros a ir, mas fui, diria, numa segunda vaga, quando os portugueses começaram a ir. Uma história curiosa, quem me levou na altura estava desempregado, conheci o Vargas na altura, o Miguel Vargas estava no sindicato, conhecemos no sindicato e foi ele até que fez a ponte e vou parar ao Chipre, entre aspas, através do Vargas, o mesmo empresário, e pronto, e a partir daí criei alguns laços, criei alguns conhecimentos também no Chipre que mais tarde se viriam, já enquanto treinador, se viriam a revelar importantes também para fazer essa transição e essa ponte para ir para o Chipre. Foi sem dúvida também uma boa ajuda. Mas pronto, já um ambiente completamente diferente, já um ambiente mais, entre aspas, latino mediterrâneo / grego, pronto, já há algo mais semelhante à nossa realidade, mas não deixa de ser uma experiência rica e muito boa também para o meu crescimento enquanto jogador e como pessoa e hoje em dia enquanto treinador, sem dúvida. E ajudou, lá está, podemos fazer essa ponte, esse transfer, tanto no AL como no APOL, já conhecia os Chipres, já sabia como é que era o jogo dos cipriotas, o que é que eles gostavam, como era a forma também de ser e de estar do claro. povo. Aí é que está, Ramel, aí é que está a grande chave, é a forma de pensar, de estar, de ser dos cipriotas e em todos os contextos. Temos que nos adaptar, perceber, mas sem dúvida que já levava essa bagagem do ano em que passei lá enquanto jogador e de perceber toda a realidade cipriota, grega, como é que as coisas funcionam, sem dúvida que isso foi uma grande ajuda. São muito temperamentais também, muito emocionais, eu conheço bem, sei bem como é que funciona. Bruno, quando é que se começa a cozinhar na sua cabeça a ideia de eu vou ser treinador? Já tinha o bichinho, como falámos, de ver o meu pai aqui na Distrital aqui de Lisboa, de ver jogos aqui no Alvacacém e correr aqui estes distritais, nasceu-me já o bichinho de querer. Enquanto jogador, lembro-me perfeitamente, foi na época 2005-2006, estava no Barreirense na segunda liga. Não foi uma época onde eu tivesse jogado muito, fiz 7, 8 jogos na época, passei muito tempo no banco, muitos jogos na segunda liga. E no banco já comecei a ter uma análise crítica com a minha frustração de não jogar. Aproveitei, canalizei um bocado essa frustração da azia de estar no banco para perceber o que é que o jogo precisava, do que é que dava. Eu neste momento agora, se fosse ele, fazia isto. Neste momento, não sei o quê, fizeste isso, já te entalaste. Pronto, aquela análise mais crítica que eu ia falar com os meus botões
E foi aí que me deu o clique, vou tirar o primeiro nível. E comecei a tirar o primeiro nível em 2005, nada dos dramas que existem hoje em dia, pronto, era Sim. mais acessível e foi a melhor decisão que eu tive. E a partir daí comecei a tirar o primeiro nível, não parei. No primeiro nível treinador, lembro-me que em Lisboa fui a melhor nota do curso, fiquei todo contente, ainda me deu mais motivação ainda para continuar. E tirei, pronto, o segundo e não parei, eu sempre pude, foi um processo que demorou 10 anos, só há 4 ou 5 anos é que tirei o UEFA Pro. E pronto, e foi aí o bichinho, foi no Barreirense nesse ano em que no banco comecei a ter uma análise mais crítica e mais de análise ao jogo e o que é que o jogo precisava, e muitas das vezes até batia certo com as decisões que o treinador tomava durante o jogo, mexia no jogo e olha, afinal errei, afinal estava certo, e pronto, foi um bocado aí, a falar com os meus botões aí durante o jogo, nesse ano. Bruno, quando olhamos para a sua carreira, há aqui um denominador comum que é impossível passar ao lado, que é o Sintrense, onde tudo começa, como jogador, mas também como treinador. É onde acaba também a carreira e depois tem a possibilidade, num sítio que lhe diz muito, de começar a sua carreira de treinador. Foi importante este conforto, ou começar numa zona de conforto, digamos assim? Importante e planeado. Foi quando voltei do Chipre, estou na iminência de assinar na segunda liga no Estoril, era o Hélder Cristóvão na altura, mas depois foi a transição para a Tráfico começou a trazer jogadores brasileiros e pronto, o profissionalismo ali não fiquei, vou jogar para a segunda B, para aqui para a Igreja Nova, já segunda B, mas muito amador, e aquilo já estava a mexer um bocado com o meu sistema nervoso e já não conseguia gerir da melhor maneira e pronto, vou voltar a casa, volto ao Sintrense, terceira divisão, ainda jogo, ainda faço uma perninha que ainda tenho o bichinho. E numa oportunidade de se surgir, entro numa equipa técnica, porque eu sempre delineei na minha cabeça, não queria treinar formação, acho que não tenho aptidão para treinar formação, é preciso ter algumas qualidades. Sem dúvida. E ter essa noção que o Bruno teve. Que sim, tenho essa noção. Sou pai, sou educador, sou encarregado de educação, mas sentia que enquanto treinador não tinha essa capacidade, que é algo que é preciso é necessário ter umas características muito específicas. Sentia que não tinha, quero futebol sénior e pronto, e pacientemente as coisas acabaram por acontecer no Sintrense, lá está, na casa onde eu formei para o futebol, onde me estreiei como sénior, e onde terminei a minha carreira e comecei a carreira como treinador, e foi sem dúvida isso que eu tinha planeado, e as coisas felizmente correram da melhor maneira. Começo como adjunto, mas depois como treinador a subida de divisão foi sem dúvida num ano-chave, foi no ano em que acabou a terceira divisão, ou os 2 primeiros sobem divisão e o resto iria para os regionais, e o Sintrense na sua história creio que não tem nenhuma participação nos regionais, e aqui no Conselho era algo importante, e pronto, e foi a minha estreia mais tarde, depois como treinador principal as coisas correram da melhor maneira. Bruno, algum treinador o marcou de sobremaneira de todos os que teve? Câmara, aprendi com todos, ao nível onde eu joguei, das segundas B, das terceiras, foi muitas das vezes, e custa-me dizer isto, mas muitas das vezes do que não se devia fazer, sim, mais tarde, com uma análise mais crítica, que também é importante, mas tenho que realçar Daoud Fakirá, sem dúvida, porque foram 6 anos com ele, e do Sintrense foi ele que começou a sénior, vai apostando em mim e depois leva-me para o Odivelas também. Ele também estava em ascensão, curiosamente, nessa altura. Sim. E ele foi realmente... O Daoud teve a inteligência e a capacidade de escolher sempre grupos muito fortes, muito coesos. Se calhar não seríamos em termos técnico-táticos dos melhores, mas sempre teve olho para escolher e construir boas equipas, e pronto, sem dúvida Daoud Fakirá. Houve depois outros treinadores que me marcaram positivamente porque trabalhei menos tempo. Tony Pereira no seu estilo, estilo mais volátil mas com uma capacidade enorme de saber mobilizar as tropas ao seu estilo, algo no grito, dando ali uns berros e pondo a malta sempre em sentido, mas as equipas dele sempre a andar e sempre a ter resultados. Rui Gregório, comecei com o início da carreira dele com o Rui Gregório também, com coisas muito, muito engraçadas, está neste momento no Oriental, e muita influência de Jorge Jesus. José Moraes na Alemanha, falou-me de coisas, eu enquanto jogador comecei a minha formação tarde nos juvenis, e vou para a Alemanha com 23 anos, ouvir as coisas que já devia ter ouvido em termos de iniciados e a corrigir-me coisas, mas pronto, também muito atento ao pormenor e ao detalhe, e pronto, foram sem dúvida estes treinadores que me marcaram mais na minha carreira, sem dúvida, sim. Olhando também para a sua carreira, Bruno, estamos aqui a passar um bocado em revista e já entrando na carreira de treinador, já vamos às experiências internacionais, mas nas nacionais há aqui algo que me saltou à vista. O Bruno treinou na terceira divisão,
no Campeonato de Portugal, ou na segunda B, Campeonato de Portugal, e na segunda Liga. Foi importante treinar nestes diferentes contextos, porque muita gente pode não perceber isto, mas é muito diferente a realidade de cada uma destas competições. Sem dúvida, claro. Nunca fui um grande nome no futebol, como é óbvio, as coisas temos que, entre aspas, descascar um bocadinho mais de pedra, partir um bocadinho mais de pedra que o normal. Faz parte, é assim que as coisas funcionam, mas já tinha isso delineado na minha cabeça. Quis sempre construir a minha carreira de uma forma sustentada e calma. Terceira divisão foi o passo ideal numa equipa que ou sobe, ali com alguma pressão já para início de carreira. Comecei como adjunto, obviamente, mas depois, quando foi dada a oportunidade, saio, e depois, quando me dá a oportunidade, consegui, e logo na minha estreia como treinador principal, subdivisão. Foi ótimo. Vou imediatamente com um grupo de investidores para o Atlético, num Atlético nesse ano que teve 5 treinadores. Eu fui o primeiro, eu costumo dizer que fui o treinador mais bem pago da história do Atlético, porque trabalhei um mês e tiveram que me indenizar depois algum dinheiro, pronto. Mas um clube que me diz muito, a mim e à minha família. Vou à segunda liga, mas nem conta de segunda liga. Mais tarde vou para o Casa Pia, pronto, e no Casa Pia íamos fazendo aquele milagre, que era sem dúvida um milagre. Foi a primeira vez que o Casa Pia esteve tão perto da subida, e vamos à final com o Varzim, com o Super Varzim na altura, com o Hamilton, com o Nelson, com o Coentrão, muitos jogadores estão lá na segunda liga, e estamos na iminência com uma equipa completamente amadora a treinar à noite 4 vezes por semana, de bater grandes equipas, Mafra de Jorge Simão, o Operário a pagar muito dinheiro, outros, o Varzim, e chegamos à final. E não acontece, mas pronto, foi mais um passo para o meu crescimento. E depois, segunda liga, já vou parar, Olhanense, entre aspas, sedento de ter uma oportunidade no futebol profissional. Sabemos o quão difícil é entrar no futebol profissional, e surge-me um Olhanense à 11ª jornada com 1 ponto. E pronto, aceitei o desafio, conseguimos uma reação imediata logo nas primeiras 6 jornadas. É pós-Manuel Queiroz, não é, Bruno? É nessa altura. Sim, pós. Já tinha os investidores italianos. Exatamente. Já tinha os investidores italianos e pronto, um Olhanense, entre aspas, em agonia, em sofrimento, com muitos problemas internos, com muita divisão, mas pronto, tive que aproveitar a oportunidade. Também foi um passo no seu crescimento, não é? Porque estamos a falar aqui de Campeonato de Portugal, terceira divisão, segunda liga, e há Olhanense, que é Olhanense naquele momento, não é? Sem dúvida, por mais que é um clube que infelizmente está numa situação complicada, mas que eu gostaria de ver também num patamares mais altos, ou numa cidade muito, muito humilde e muito trabalhadora, mas que adora o seu clube, e pronto, e tinha que aceitar o desafio. Tivemos uma reação muito positiva. O clube também teve 3 treinadores nesse ano, em termos de jogos e média de pontos, conseguiu ser a média de pontos superior, e pronto, foi mais um passo na minha caminhada, experimentar futebol profissional, já pela primeira vez começar a enfrentar a imprensa, começar pronto, no crescimento que eu sempre idealizei. E as coisas, se bem que não era o projeto ideal, mas a oportunidade é a oportunidade, e sem qualquer medo de falhar, fiz o melhor, mas sem dúvida cresci muito também, olha. Falta falar aqui em Portugal, já vamos falar do resto do Estoril. Apanha um Estoril já bastante organizado, não é? O Pedro Alves acho que já era até o diretor desportivo. Sim. E já era um Estoril, pronto, com esta organização que nós conhecemos. Foi também, digamos, é mais um passo, não é? Dentro do futebol português é mais um passo, foi mais um passo. Foi, Ramiro, eu vou para o Estoril campeão do Chipre. Portanto, tive ali as minhas expectativas, obviamente, logicamente, subiram. Tive algumas possibilidades no estrangeiro de projetos de primeira divisão, na Grécia, tive clubes na Roménia, primeira divisão, de continuar no Chipre também, com bons contratos, de continuar no Chipre, mas não, queria voltar para Portugal, era prioridade, dar-me a conhecer também mais no meu país, na Primeira Liga. Confesso que estive reunido com 2 presidentes de 2 clubes, contactado por 2 presidentes de 2 clubes. As coisas acabaram por não acontecer, estavam em processo de troca de treinador, tive ali 50-50 para entrar. Entraram nomes mais pesados, entraram nomes com outro peso, mas pronto, houve esse interesse e as coisas acabaram por não acontecer, infelizmente. A nível pessoal e familiar, queria ficar em Portugal, foi numa fase que precisava de ficar em Portugal, queria ficar em Portugal. Quando o Estoril me liga, tenho nessa semana, e as coisas no futebol, aparece um terceiro clube na Primeira Liga, a dizer-me para aguentar, porque as coisas poderiam se dar, e eu tenho ou o Estoril certo, ou esse clube na Primeira Liga, numa situação muito complicada, em risco de descer, para ir. Pronto, joguei pelo seguro,
se bem que tenho confiança na minha qualidade e no meu trabalho, quis dar um passo mais seguro e ir para o Estoril já não estava numa situação fácil, com a pressão de ter que subir e de querer subir divisão, já estava a 8 pontos de Famalicão. Mas decidi ir para o Estoril. Pronto, o Pedro Alves também é alguém que eu já conheço há muitos anos, em quem confio e de quem gosto. Senti esse conforto de também ter uma estrutura que já conheço, e fui para o Estoril, aqui ao lado de casa praticamente, e tentar a difícil subida de divisão, que já estava difícil, e tentar esboçar uma reação. E pronto, e foi assim. Bruno, já vamos voltar a falar de mais algumas coisas do futebol português e da sua carreira, mas vamos agora à parte internacional. É isso. Como jogador também teve a curiosidade do Dinamo de Dresden e o Margate, e aqui há a seleção das Filipinas, que é que lhe abre a porta além fronteiras. Como é que isto aconteceu? Como é que foi essa experiência? O que é que nos pode contar? Olha, foi a seguir ao Atlético, estou desempregado, e um amigo diz-me, vem uma equipa alemã, esteja cá a Portugal, estás em Lisboa, estás sem fazer nada, queres acompanhá-los durante uma semana, se eles precisarem de alguma coisa, ligas-me, mas acompanhar, e nunca é tudo bem, estou em casa, também vou-me dar a conhecer as pessoas, sem problema nenhum. Era uma equipa da 4ª divisão, o Homburg. Fui acompanhá-los, e enquanto víamos os treinos, e também tentar aprender alguma coisa, mesmo com treinadores alemães, com o treinador alemão, fiz muitas conversas com o diretor desportivo na altura, e nessas conversas, conversas normais de futebol, ele gostou, aparentemente gostou das ideias que nós trocávamos, e eles vão-se embora. Passado 2 semanas liga-me um empresário português que tinha trazido essa equipa: olha, o Steven gostou muito de ti, o irmão dele assumiu agora a seleção das Filipinas, precisa de um adjunto, queres ir para as Filipinas preparar e jogar uma competição? Foi, calma, não estamos a falar de ir para a Grécia ou de ir para a China, estamos para ir para o outro lado do mundo. O contrato era de rir, entre aspas, mas 4 meses falei com a minha mulher: olha, há esta possibilidade, estou em casa, por 4 meses, se fosse um ano impensável, Claro. Por 4 meses, ter uma experiência já no currículo, e ter a experiência de trabalhar numa seleção, por mais fraca que seja a seleção, é sempre um contexto de seleção. E foi sem dúvida muito boa decisão. Enriqueci muito enquanto pessoa, enquanto treinador, enquanto tudo. Trabalhei e fico feliz porque esse trabalho de base que eu e o Thomas, um antigo internacional americano, fizemos, deu recentemente frutos, que as Filipinas qualificaram-se ineditamente para a Taça da Ásia, mas muito da base que e posso puxar dos galões, que muita da base foi identificada por mim, com uma ferramenta muito simples chamada 00, que eles não tinham o mínimo conhecimento, e fui descobrir muitos descendentes de filipinos espalhados pelo mundo que fizeram a base da seleção, e que mais tarde, com o Eriksen, depois jogaram a Taça da Ásia. A Taça da Ásia. Foi sem dúvida uma experiência fantástica. Preparámos uma competição. Porque sentiu que teve impacto na evolução também. Isso é muito importante para um treinador. Claro, para a realização enquanto treinador. Mais tarde, na altura, filo de convicção e filo para ajudar, criar aquela base de dados que não existia, e anos mais tarde perceber que essa base de dados fez efeito, e como muitos jogadores identificados fizeram efeito, e que neste momento nem sequer eles ponderavam chamá-los à seleção, e que neste momento são titulares indiscutíveis, foi algo muito satisfatório. Mais tarde ainda foi muito satisfatório. E cheio de episódios. Remli estava outra quarentena aqui. Foi uma competição jogada nas Maldivas, cima, durante 12 dias. Um pesadelo de viagens, de lancha, de logística, um pesadelo, mas pronto, é a Ásia no seu estado puro, mas sem dúvida foi. Encontrou qualidade, Bruno? Fantástica. Havia qualidade, ou era tudo muito em bruto, digamos assim? Eu vi um dos melhores pontas de lança que eu já vi. As pessoas vão se rir, e toda a gente ri quando eu digo isto, e pensam que eu estou. O ponta de lança da seleção das Maldivas, chamado Ashfaq, fiquei completamente pasmado. Este gajo na Europa podia-se encher. Só que ele tinha um contrato de tal forma milionário na Malásia, que nem pouco nem mais ou menos, nem pensar. Na Malásia paga-se muito bem. Existe de facto qualidade. São muito ingênuos muitas das vezes, mas consegue-se encontrar jogadores acima da média. A que nível é que poderiam jogar na Europa é sempre uma incógnita, porque existem outros fatores, o processo de adaptação, das diferenças culturais e linguísticas. Pronto, existem sempre muitas variáveis, mas que vi qualidade. Se bem que eu joguei numa competição onde as 8 seleções das mais fracas da Ásia competem durante esses 12 dias, num país específico. A vencedora dessa competição
ganha uma vaga para a Taça da Ásia. Nesse ano fomos à final, perdemos com a Palestina, mas a Palestina com jogadores muito interessantes, alguns a jogar na Alemanha, a segunda divisão da Alemanha, mas existe qualidade. Obviamente que as pessoas olham sempre lá, se falar um jogador da Palestina. Tabu, não é? Eu dizer que vem daquele lado, não são grandes jogadores. Existe. Claro que não muitos, mas existem jogadores com qualidade. Depois das Filipinas, há o Qatar, e com um treinador que acaba também por ser importante para si, aliás, quando o Bruno está como adjunto, que é o Sabri Lamouchi, no Qatar e no Nottingham. Portanto, há aqui uma relação que se cria também muito importante, apesar de na altura de ser uma experiência no Qatar, não? Sim. O trabalho do Casa Pia, começou a chamar a atenção, a despertar alguma atenção de clubes da segunda liga e alguns contactos, até que me surge um contacto de um agente, que ainda hoje colabora hoje em dia, em que me diz, olha, existe esta possibilidade, poderia te interessar como adjunto. Quando ele me fala e o contrato é este, esquece lá tudo, vamos embora. É daquelas, naquela altura, sempre a treinar terceiras divisões, segundas divisão, claro, tem que ser. Queriam alguém muito específico, alguém de mentalidade portuguesa, que falasse francês. Eu sou fluente também em francês, e as coisas conjugaram-se, e pronto, eu fui para o Qatar. Contexto completamente diferente, o mundo árabe, mesmo por razões familiares, a minha esposa também é do mundo árabe, já estou há mais de 20 anos casado, portanto já é uma cultura que estou perfeitamente adaptado. Foi perceber o contexto do futebol no mundo árabe e a mentalidade do futebol no mundo árabe, que é algo muito, muito, muito específico, onde nós temos de ter a capacidade de nos adaptar como em todo lado, muito jogo de cintura. E pronto, eu trabalhava com um brasileiro que me dizia, e sempre decorei essa frase, nós temos que ajudar eles a ajudar a gente. Portanto, se nós precisamos da ajuda deles, nós temos que ajudá-los a ajudar-nos a nós. E é preciso as guerras que queremos lutar, claro, não é? Porque ali é um bocado complicado. Claro. Mundo árabe. Muito complicado. E pronto, foi também a todos os níveis também de enriquecimento pessoal, em termos financeiros, sem dúvida, que foi pela primeira vez, entre aspas, que fui tocar em dinheiro. Foi no Qatar. Ganhamos a taça, ficamos em segundo lugar, fizemos meias finais da Champions League da Ásia. Também conhecer o futebol asiático mais profundo, de viajar a países como o Uzbequistão, Cazaquistão, Arábia Saudita, de viajar para estes países e conhecer esta realidade é sem dúvida muito enriquecedor, e mais uma vez fez-me crescer ainda mais em termos humanos, em termos pessoais e sem dúvida em termos de treino e de método de treino e de capacidade, da minha capacidade de treinador, sem dúvida. Bruno, não foi difícil, tanto nessa situação, mas se calhar até mais adiante, apesar que o Nottingham por si só trazia coisas muito específicas e interessantes para qualquer treinador, mas aquela mudança do chip do principal para adjunto principal adjunto, não foi difícil para si? Foi muito ponderado, muito falado, com as pessoas mais próximas, família, a gente, foi muito ponderado. Se fosse noutro país, noutro contexto, não aceitaria, é difícil. Foi com um treinador que eu já conheço e apesar de termos muitas diferenças, completámos e já nos conhecemos bem. Foram todos esses fatores. E claro que com um clube como o Forest, um clube mundialmente conhecido, com a história que tem, com um campeonato como o Championship, entrar em Inglaterra, sabendo a dificuldade que é entrar em Inglaterra, que é um país onde eu quero voltar, onde eu vou voltar e onde eu terei que voltar, é o objetivo de carreira, nesta vez como treinador, tendo já no currículo esta experiência, terá um peso no futuro terá um peso numa possível escolha no meu nome, poderá ter um peso nessa hipotética escolha que poderá existir no futuro. Portanto, conhecer o futebol inglês da ótica do treinador, entre aspas, e ter esta experiência num clube gigante como o Forest, um clube difícil, com donos gregos, onde eu também a adaptação facilita, já conhecendo a mentalidade, portanto foi tudo muito ponderado, difícil, mas em termos de cargo um passo atrás, mas em termos de carreira, em termos de futuro, foram dois à frente, é essa a minha convicção, e estou mais do que seguro da escolha do que fiz e satisfeito com a experiência que tive. Aliás, Bruno, tocando aí, nós depois vamos fazendo aqui um sobe e desce de acordo com o que estamos a falar. O Bruno recentemente disse ao Record precisamente isso, que sai de Inglaterra muito mais rico como treinador, que se sente até mais capaz, não é? Foi uma experiência que lhe trouxe coisas muito positivas enquanto treinador. Eu sabia que outro dos motivos que eu fui para o Forest foi
saber que eu ia ter muita influência, muita intervenção no processo. Não, entre aspas, aquela na gíria futebolística, não fui lá para meter cones, mas ia ter muita influência porque eu sei como é o Sabre, sei o que é que ele precisa e sei o tipo de liberdade que ele me dá. Foi também, sem dúvida, um aliciante ter ido para a Inglaterra, ter essa intervenção e ter essa influência em todo o processo. Foi sem dúvida o passo certo na minha carreira. Foi porque o Championship de facto é um campeonato estimulante, o ritmo de jogo é alucinante, que a Inglaterra estão garantidos por 48 jogos. 48, se passarmos 2 ou 3 eliminatórias nas taças vai aos 52, com o play-off tivemos por um gol na iminência de entrar, era aos 56, 57 jogos. Este ritmo ganhamos cabedal. Eu digo que no Chipre, em termos de pressão, de envolvência das pessoas, da imprensa, a pressão que eu tive no Chipre, tive no ginásio enquanto treinador, que ali tem que se ter, entre aspas, cabedal para aguentar muita coisa. No Forest foi outro tipo de ginásio, entre aspas, como treinador, foi sem dúvida aquele ritmo alucinante de jogos, de preparação de jogo, de dormir. E é que depois o próprio jogo muitas vezes tem um ritmo ele próprio alucinante também. Eu vi muitos jogos do Championship nesse ano, precisamente, e os jogos também são de um ritmo muito elevado, ou seja, a intensidade é imensa. Não? São Remo, foi um bocado penoso neste momento ver jogos Championship depois da pandemia. Sim, exatamente. Foi uma diferença abismal e é sem dúvida dos campeonatos onde se nota mais a diferença do público. São jogos Championship, em termos técnico-táticos, não é um jogo bem jogado muitas vezes. Exatamente, não é muito rico, mas intenso é, não é? Muita, a intensidade marca toda a diferença, com a envolvência dos estádios. Nós tínhamos média de 27 mil, no Championship média de 27 mil. Outros clubes, os estádios estão praticamente sempre cheios e aquela envolvência leva aquele entusiasmo das equipas, dos jogadores e ajuda muito. O pós-Covid já foi algo completamente diferente. Mas até ao Covid foi aquela descoberta de ir àqueles estádios, era sem dúvida uma motivação extra e senti-me, estava nas nuvens, para ser honesto. Claro que depois do Covid essa descoberta também foi, mas já não teve a mesma envolvência, foi mais complicado, sem dúvida. Bruno, um assunto que me tem apaixonado bastante aqui na quarentena, mas não só, por via da quarentena, tudo que eu tenho lido e tentado perceber, é o assunto da recuperação em altas densidades competitivas ou intensidades também, como é o caso do Championship. Pergunto se isso vos desafiou também sobremaneira, nomeadamente ao Bruno, porque é um contexto completamente diferente daqueles que estava e realmente era muitos jogos, muita carga e também a intensidade dos jogos. Portanto, em que peso é que começa a ganhar aqui a recuperação versus, por exemplo, introduzir conteúdos ou ir renovando conteúdos? É fundamental. No Championship os conteúdos têm que ser dados na pré-época o máximo possível. Do nosso modelo de jogo trabalhado na pré-época consegue-se ter ali algumas semanas tradicionais completas das 4, 5 unidades de treino, consegue-se, não muitas, mas depois quando entra naquele ritmo a melhor recuperação possível é folgas. Folga. Aprendemos isso tarde e muitas das vezes fazíamos os ingleses virem treinar, nem que seja só fazer alguma crioterapia, uma massagenzinha, mas muitas das vezes folga, deixá-los em casa. Descansar, não é? Fica em casa, desliguem. Porque nós não temos essa noção, agora tenho, mas quem chega lá ainda vai muito agarrado às nossas crenças e à nossa forma de trabalhar, mas para um inglês eles estão habituados, é algo que é normal, os 46 jogos é normal, ter folga à quarta-feira para ir jogar golfe é normal, nós não dávamos. Portanto, também nós falamos do mundo árabe, falamos da Ásia, falamos aqui, mas futebol inglês também é algo muito específico, tem as suas especificidades que têm que ser respeitadas, que têm que ser, entre aspas, religiosamente cumpridas, porque senão não temos a mínima hipótese. E há muitos treinadores que vão para lá, não há ginásio para ninguém, tirando um ginásio ou um inglês, é a mesma coisa que estar a tirar a bola do treino a nós, é igualzinho. Cortar com os feijões, com os beans ao pequeno almoço, que para nós é algo, e para os nossos nutricionistas aquilo faz-nos uma grande confusão, mas tirar os beans ao pequeno almoço em inglês é a mesma coisa que nos estar a tirar a bica, portanto é algo que não lhes cabe na cabeça, deixa-os comer beans, portanto temos que jogar e pôr os pratos na balança. A quarta-feira do golfe tem que ser bem negociada e sempre que podemos dar-lhes uma folga. Às vezes a folga ao sábado faz mais sentido porque jogamos na terça-feira, mas não, se calhar damos ao domingo porque eles de facto prezam ir comer o roast e o assado ao domingo. Pronto, tem que se jogar muito bem e pronto, o inglês é alguém orgulhoso, com muita dificuldade à mudança, é um povo com muita dificuldade, muito tradicionais.
muita dificuldade em mudar, em coisas novas, muito resistente à mudança, portanto há que saber jogar e há que saber levar. Mas também digo uma coisa, Rambly foi das coisas que mais me apaixonou. Eu digo em círculo fechado e entre amigos, são jogadores à antiga, são jogadores que quando estão connosco, são jogadores de reino no nariz e vamos com eles até à morte, e vem connosco até à morte. Se temos que é para mandar a parede abaixo com a cabeça, eles mandam, mas têm de facto que acreditar e nós temos de facto de saber levá-los connosco. Foi isso que fez a diferença no ano passado e na época fantástica, foi a melhor época dos últimos 11 anos do Nottingham. Foi isso que nós tivemos o mérito de conseguir fazer, foi de facto adaptarmos rápido, perceber o contexto e meter uma equipa que em termos técnicos não era nada de especial, muito longe do top 6 onde nós devíamos estar, mas que conseguimos andar ali até ao fim e pronto, tivemos essa capacidade. Já aqui várias perguntas de quem nos segue, de Paulo Neves, o Gonçalo Sousa, Alexandre Nogueira, Rui Nelson. Eu já vou às vossas questões. Deixem-me só aqui a terminar esta primeira fase com o Bruno. Bruno, em relação ao Nottingham, eu até hoje estava aqui a preparar a nossa conversa e encontrei um artigo em inglês muito engraçado que dizia que o Nottingham era outro Wolverhampton por causa dos portugueses. Não por outra questão, mas diziam o Wolverhampton no Nottingham Forest porque tinha o Tiago, tinha o João Carvalho, tinha o Yuri, tinha o Tobias, tinha o Bruno Baltazar também, portanto havia esta... De que forma é que os portugueses do Nottingham, digo os jogadores, na opinião do Bruno, obviamente é compatriota e é treinador, mas impactaram também nesta boa época que o Nottingham acabou por ter? Tiveram muita influência. Um jogador português consegue dar o extra de qualidade técnica ou tática que falta muito no Championship. Eu dou este exemplo, Tobias, um central que está muito adaptado àquele campeonato. O Tobias é o jogador que está lá há mais tempo, mas está muito forte fisicamente, muito agressivo. Se conhece as limitações dele, tem inteligência para perceber as limitações, faz o jogo dele, mas está muito importante, está super adaptado àquele campeonato e pronto, e agora trocou o treinador e ele continua a ser titular. Eu dou este exemplo também, Tiago Silva. Se alguém me dissesse antes do campeonato começar se o Tiago poderia ser um jogador de Championship, eu diria que essa pessoa era maluca. Levar o Tiago Silva para o Championship, conhecendo o Tiago, campeonato português, tem 1,60 m, pesa 30 kg para um campeonato como aqueles, nem pensar. Mas o Tiago teve uma adaptação formidável. Sim, à realidade, acabou por ser uma das melhores figuras ao campeonato. E pronto, claro que a qualidade do Tiago, técnica, a rapidez de raciocínio e de execução do Tiago fizeram toda a diferença. Com a vertente física que ele teve que trabalhar e que sentiu essa necessidade de trabalhar quando a ganhou, era difícil parar o Tiago. O Tiago fez uma época, foi sem dúvida uma grande surpresa. O Yuri, outro jogador que também em termos físicos não é nenhum portento em termos físicos, muita qualidade, muita disponibilidade física para fazer aquele corredor sobe e desce. Teve um início complicado, mas depois agarrou a titularidade e foi titular indiscutível. Foi outra surpresa super agradável. O João Carvalho teve um início de época complicado, lesionou-se no primeiro jogo. No primeiro jogo. Olha, o Ricardo está a perguntar o que é que eu penso do João. Por isso é que eu coloquei. O João é um talento puro, inato, uma coisa incrível. Vê-lo treinar é uma delícia. Faz coisas de facto ao alcance de muito poucos. Mas teve a infelicidade de, entre aspas, de perder o comboio da pré-época e quando a máquina já estava a carburar, já estava a funcionar. E o disse há pouco da importância de pôr os conteúdos da pré-época, não é? Quem os perde depois é difícil, não é? Porque o João perdeu toda a pré-época com uma pancada no tornozelo e teve muito tempo parado. Quando voltou, teve muitas dificuldades em voltar, mas sem dúvida que quando tem pormenores de facto de jogador diferenciado. Ainda tem o Alfa Semedo, pronto, com fortes ligações, um jogador com ligações a Portugal e com muito mais adaptado. Tem água também, não posso ser princípio. Sim, muito mais adaptado, é o típico, é o protótipo do médio inglês, capacidade física, agressivo, forte, ágil, rápido, competência, pronto, em termos técnico-táticos também com algumas dificuldades, mas é um jogador super adaptado e agora está a jogar titular no Reading e está a fazer o percurso dele. Portanto, sim, muita presença portuguesa, existe aquele perfume e nós temos esse, para os ingleses, os portugueses, é algo refinado para o futebol e sempre que Tiago Silva, João Carvalho tocam na bola, sente-se um broá diferente dos adeptos, sem dúvida. Já agora, o Rui Cardoso estava a dizer isto, que o Nottingham é bicampeão europeu, é verdade, o grande Nottingham. Há este peso, esta esfera especial à volta do Nottingham? Muito, muito, muito. É o bicampeão europeu e é o único clube no mundo que é bicampeão europeu ganhando apenas um campeonato. Portanto, foi campeão uma vez em Inglaterra e ganhou duas taças de campeões europeus.
Existe muito. Muitos dos cânticos dos adeptos adversários é You live in the past, you live in the past, Nottingham Forest, you live in the past. Dizem que nós vivemos do passado, portanto, sem dúvida que são adeptos muito exigentes, especialmente os mais velhos, logicamente, dos anos 70, das glórias do Forest, de campeão europeu. Neste momento, tem sido anos penosos no Championship, de acabar sempre do meio para baixo, a lutar para não descer até à última jornada, a salvar milagres, a festejar invasões de campo por não descer em divisão. Portanto, isto tem sido a realidade do Forest. O ano passado, por culpa nossa, de equipa técnica, jogadores e da estrutura, eles voltaram a sonhar, voltaram a encher o estádio, média de 27 mil, já há muito tempo que não se via em Nottingham, porque de facto tivemos ali jogos épicos que já não se viu há muito tempo, a vitória do Leeds em casa, ganharmos em Fulham, de facto tivemos ali vitórias fantásticas que o fez acreditar de novo. Os mais velhos, que em cultura inglesa é from father to son, aquilo é de pai para filho, e dos mais novos a começarem a sentir o que é de facto o gostinho do Forest e o que é aquela envolvência. De facto, uma envolvência não tinha noção a nível mundial, mesmo em termos asiáticos, na Ásia, muitos adeptos espalhados por todo o mundo, e só estando lá é que nos apercebemos disso e do peso que o clube tem no contexto do futebol mundial. Está adormecido, está super adormecido, não tem grande relevância agora, mas é sem dúvida um gigante, e isso punha-nos mais pressão, uma pressão boa de motivação, de querer trabalhar mais e de obter resultados. Bruno, o Alexandre Nogueira, um amigo da quarentena, que o Bruno também conhece bem, que também está em Inglaterra, precisamente, ele diz mais do que uma pergunta, tem um abraço e um obrigado, o Bruno sabe porquê, portanto fica aqui entrega em direto. Depois, o Gonçalo Sousa pergunta-lhe para si quem foi o melhor jogador do Championship. No seu tempo, qual foi o jogador que o impressionou mais? Tenho ali 2 ou 3. O Benrahma, do Brentford, o argelino, que fez uma época fantástica. Há um jogador que neste momento está lesionado e que eu sou, entre aspas, completamente apaixonado, que é um talento puro e adoraria vê-lo num clube grande português, que é o Ovi Ejaria, fixem este nome, Ovi Ejaria do Reading. É um talento, é um jogador diferenciado, porque para os ingleses não os impressiona tanto, porque é mais indisciplinado. Procura outras coisas, não é? Aquela relação com bola, aquela agilidade, que parece uma gadela, mas depois a pisar a bola, como ele se desloca, a relação que ele tem com a bola, é de facto um jogador que me impressionou bastante. Fez uma época muito boa ano passado e este ano está lesionado, ainda não o vi jogar. O Ollie Atkins foi para o Aston Villa, fez muito gol, mas não era um ponta de lança que me impressionasse, mas capacidade de finalização e de oportunismo fantástica do Brentford, mas sem dúvida Benrahma, visão do português, do treinador português, da qualidade técnica diferenciada, sem dúvida Benrahma e o Ovi e o Ejaria do Reading são os jogadores que mais me impressionam. O Rui Nelson pergunta ao Mr. Bruno Baltazar o que é que acha do Lucas João, ponta-lança português, que até é um dos pontas-lanças portugueses, que até Fernando Santos já disse que está na lista, não é? Dos 50 que podem ser selecionados. Teve uma época complicada ano passado, teve lesionado, jogou pouco. Este ano está a começar, está muito forte, está muito bem. É um ponta de lança dos mais temidos do Championship, tem ali a tudo. A pujança física, capacidade física, qualidade técnica, capacidade de finalização, está muito adaptado àquele campeonato, especialmente para um ponta de lança. É uma posição muito específica e tem todos que ter uma capacidade física e muito forte. Portanto, o Lucas é sem dúvida um ponta de lança que quem eu gosto muito. O ano passado, infelizmente, não o vi jogar muito, mas este ano tenho acompanhado e tenho visto jogos. Está muito bem, está muito forte e sem dúvida que é um ponta de lança diferente do que nós temos, pode-nos dar coisas diferentes à nossa seleção com características diferentes. Mas sei lá que aconteça porque ele merece, mas está muito bem. Ora bem, antes de passarmos aqui a outras questões, o Nuno Barandas, quando estava a ouvir a falar do Nottingham, perguntou-lhe isto. É possível o Nottingham a breve trecho na Premier? É uma boa questão. Adoraria ver o Forest na primeira divisão. Aquela cidade merece, a relação que criámos com os adeptos, e era uma cidade onde eu me sentia bem de viver, uma cidade pequena. É difícil, é complicado, mas claro que é possível. Existe investimento, existe essa vontade da estrutura, é preciso estabilidade também para obter esse sucesso, mas a médio prazo poderá ser possível. Esperaria que fosse a curto, mas conhecendo o que se passa no
no clube, a médio prazo poderá ser possível, espero que isso aconteça, mas há que ter paciência e que muitas das vezes no futebol não existe, mas poderá ser possível e seria algo fantástico. Este ano felizmente tivemos o Leeds, ter um Leeds e Forest na Premier League era qualquer coisa de formidável. Sem dúvida. Eu já vou aqui a duas perguntas que vão permitir entrar no outro tema, que é entrar já mais em profundidade naquilo que são as ideias do Bruno como treinador, mas há aqui outra ainda que nos chega da Finlândia, de um treinador português que está na Finlândia, o Raul Teixeira. Qual é o modelo, relação entre a equipa principal e formação, neste caso no Nottingham? Raul, obrigado pela pergunta. Não existia, cheguei ao Forest, não existia nenhuma relação. Era algo que era um tema sensível ali no interior da academia, no centro de treinos, treina toda a gente no mesmo sítio. Eu senti isso, vi isso, tentei sondar logo nos primeiros dias que estive no clube, falei com o Sabri na altura e fui eu o responsável de fazer essa ponte. Comecei a fazer visitas frequentes à academia, com o diretor da academia, com conversas frequentes, formais, informais. Fiz questão de conhecer e de ir ter relação com os treinadores da formação. Criei um grupo de WhatsApp que não existia para ter uma comunicação, para melhorar a comunicação entre staff, departamento médico da formação, sempre que eu chamava os jogadores para facilitar e para agilizar essa. Portanto, fiz ali a ponte e foi algo muito bem aceito e melhorou, sem dúvida, enormemente a relação que existia que não existia anteriormente, mas melhorou muito a relação entre a equipa principal e a formação. O Forest é um clube tradicionalmente formador. O Cash foi um orgulho para nós também. Um miúdo que começa a época como extremo-direito e acaba a época um extremo-direito normalíssimo e acaba a época como melhor lateral direito do Championship e que se transfere por 16 milhões de euros para o Aston Villa. Foi um motivo de orgulho. Foi mais um jogador que saiu da formação do Forest. E pronto, as coisas melhoraram, espero que assim continuem, mas era algo que era necessário ser feito e no Forest especificamente as coisas não funcionavam. Sei que noutros clubes funciona muito melhor, mas no Forest não funcionava e também orgulho-me de ter contribuído também para quebrar essas barreiras que existiam. Exatamente. O Paulo Neves pergunta-lhe, Mr. Bruno, com a época toda alterada, o aspecto físico vai ser decisivo em todos os campeonatos, a sua receita para manter a forma? Paulo, é o que depende do contexto, depende dos contextos onde nós trabalhamos, mas em Inglaterra especificamente foi aquilo que eu já referi anteriormente. Sempre que pudermos, folga. Sempre pudermos, folga. Com uma folguinha depois de uma vitória, então, ainda melhor. Jogar também muitas das vezes ali dá-lhes a cenoura, entre aspas, se ganharmos, malta, poderá de ser até um segundo dia. Nas paragens internacionais, os treinadores ingleses, se as pessoas conhecessem a realidade dos antigos treinadores, entre aspas, da velha guarda, como é feita a gestão dos jogadores, é chegar às vezes nas paragens internacionais, dar 6 dias de folga, 7 dias de folga, e não há problema nenhum, e depois eles voltam e treinam 4 ou 5 dias e voltam e começam a andar e as equipas ganham jogos. Portanto, desmistificou muito a minha ida, desmistificou muito da informação que eu tenho, muito do que eu vivi da nossa escola e muitas das preocupações que nós temos, desmistifiquei muito a Inglaterra. Claro que nem muito ao mar, nem muito à terra, não é? Tem que existir um equilíbrio, não temos que seguir tudo, mas foi provado que muitas vezes uma boa folga no momento certo é muito mais eficaz que todas as crioterapias, que todos os ginásios, que todos os treinos de recuperação, é muito mais eficaz. Porque a Inglaterra especificamente. É o stress cognitivo, não é? Que é preciso combater, muito, não é? Exatamente, é muito hotel, tiver guerras para fazermos estágios, em casa não suportam fazer estágios, os jogadores ingleses odeiam, e nós, pronto, lá fomos jogando e fizemos alguns estágios em casa, ainda fizemos bastantes estágios em casa, porque se formos a ver bem, 46 jogos, são 23 jogos fora, 23 jogos fora são 23 deslocações, 23 dormidas no hotel, no mínimo, 23 dormidas no hotel, num ritmo competitivo de terça, sábado, quarta, domingo, é muita viagem, portanto, em Inglaterra especificamente, uma folga sem medo nenhum de dar folgas, porque eles estão habituados, eles sabem reagir e eles prezam muito isso. Claro que depois, obviamente, com as melhores formas de treino de recuperação, fora se não tinha grandes condições em termos de recuperação, contratámos uma empresa para trazer uma máquina de crioterapia, portanto, investimos também em todos esses processos, mas ali, Inglaterra, folga, sempre que pudermos.
Descanso, a importância do descanso. Eu tenho, lá está, lido muito sobre isso e falado muito sobre isso com muitos treinadores e é realmente um tema muito interessante. Vamos entrar aqui na questão então do jogo e do treino. Há outras questões que foram aqui levantadas por quem nos chega, eu vou tentar mais à frente depois ir buscá-las. O Mr. Alexandre Bruno, que está na Ucrânia, dirige a escola do Benfica na Ucrânia, pergunta se o Bruno tem um modelo de jogo de treino pré-definido ou cria um conforme as características do clube novo que treina. Tenho o meu modelo pré-definido. Obviamente adaptável à realidade, ao contexto, ao país, ao clube, aos jogadores que tenho disponíveis, mas tento ao máximo ser fiel ao meu modelo de jogo. Obviamente, se chega um clube, tenho um guarda-redes que não sabe dar um chute na bola, tenho um central muito limitado, e isso eu vou exigir porque saiam a jogar, porque de facto saiam a jogar atrás, porque de facto faz parte do modelo de jogo. Não, quero eu dizer com isto, sempre adaptável, sempre ter a consciência de adaptar o meu modelo de jogo e as minhas ideias ao clube e ao contexto onde vou trabalhar. Por exemplo, em Chipre, senti a necessidade no AEL Limassol, um clube que não tinha os mesmos recursos dos 5 grandes, de jogar um bocadinho mais no bloco médio-baixo e sair em transições rápidas, e tive sucesso. Chego ao Apoel, obviamente num clube grande como o Apoel nunca na vida poderia jogar dessa forma, senão pendurava-me numa cruz e puxava e ateavam fogo. Portanto, tive que adaptar, jogar entre aspas à equipa grande, a pressionar, rápida reação à perda da bola, pressionar alto e estar preparado para a equipa ter 60% a 70% da posse de bola contra equipas em bloco muito baixo. Portanto, aí tive que adaptar a minha forma de trabalhar. Mas sim, tenho o meu modelo de jogo que tento trabalhar e ser fiel ao máximo, o meu modelo de jogo e o meu modelo de treino, e adaptar depois ao contexto onde estou inserido. Bruno, e o que é que nos pode dizer sobre esse jogo? Qual é o jogo que o Bruno gosta de ver nas suas equipas, sendo possível? Lá está. Claro, gosto de ser uma equipa dominante com bola, gosto de equipas agressivas com e sem bola, com uma rápida reação à perda da bola. Muito jogo, misturar jogo interior, jogo exterior, muita envolvência dos laterais, num sistema, entre aspas, tradicional português de 4-3-3 ou 4-2-3-1, adaptável sempre a um 4-4-2 algo dissimulado, ali com um falso terceiro médio, com um falso segundo avançado. Portanto, são estes os sistemas táticos que eu privilegio. Depois, claro, adaptado ao tipo de jogadores que eu tenho. Se tiver 2 laterais, que são 2 ventoinhas que conseguem fazer o corredor, criar muitos desequilíbrios também pelos corredores, porque considero os laterais jogadores muito importantes para criar desequilíbrios e para desbloquear muito equipas que estão em bloco médio-baixo. Variável, mas sempre com as ideias. Mas basicamente são estas as minhas ideias e são estas as ideias que eu trabalho, que ao longo dos anos e aprendendo com vários treinadores e roubando ao máximo e formando depois a minha ideia e o meu documento e o meu modelo de treino, sempre melhorando, sempre com aspecto crítico, a minha equipa técnica também de sempre poder melhorar algo, porque muitas das vezes estamos tão confortáveis com o exercício e depois só uma pequena alteração, uma pequena mutação ali da dinâmica do exercício e melhora muito. E, portanto, sim, basicamente são essas as minhas ideias. Bruno, foi no Apoel até pelas características do clube versus do campeonato e a ambição do clube onde conseguiu pôr mais em prática, ou as suas equipas mais em prática esse estilo, ou antes já tinha conseguido? No Apoel vim muito, as minhas equipas, ou seja, vim sempre de equipas consideradas as não favoritas, portanto sempre de modelos mais de contenção e de transição rápida, porque foi os contextos do Casa Pia, quando chega à fase final do Casa Pia, sempre os outros eram os favoritos, o Mafra, o Operário, isto, e nós a querer surpreender, portanto o Casa Pia, Olhanense, era a arma, não é? fundo da tabela na segunda liga, tinha que jogar em transição. Vou para o AEL com um orçamento muito mais baixo. Quando pego no AEL, a equipa estava em 6º lugar. Em transição, conseguimos qualificar para a Liga Europa e foi algo que o AEL já não conseguia há muitos anos. Foi algo fantástico. Em transições, portanto, ter equipas sempre com algumas, não digo dificuldades, mas que não podias esgrimir com as mesmas armas de equipas grandes. Chega o Apoel, foi uma satisfação, porque de facto, agora calma, agora tenho que levar comigo de outra forma. E pronto, chegou ao Apoel num período muito conturbado também, uma equipa com uma falta de confiança enorme. O Apollon estava a voar esse ano, o Apollon ganha o Marselha, ganha a Lazio na Liga Europa,
O Apollon em primeira 4 pontos, faltam 8 jogos na fase final. A fase final é só os 6 primeiros, os 6 melhores jogos é derbys, cada semana é derbys. E chegou a Apoel, um momento muito conturbado, uma pressão doida de adeptos a partir os carros dos jogadores, a imprensa a matar tudo e todos. E chego, e pronto, foi complicado. Balneário a explodir, não se podiam ver uns aos outros. Aquilo, cada treino na primeira semana, não estou a exagerar, cada treino, ao mínimo contacto, lutavam. Confusão. Confusão, algo inacreditável, mesmo muita pressão. E aos poucos lá conseguimos. Lembro-me que fiz um empate no primeiro jogo com a Nortas de Famagusta, um clube muito forte. Sim. Eu vou para a imprensa ainda, foi na transição, eu vou para a imprensa dizer que foi um empate positivo. Queriam matar, claro. Empate positivo, o Apoel se ganha 2, tens que dizer o meu press officer chamou-me: Bruno, olha, já sabes, és inteligente, acompanho-te já do ano passado todo, sei a forma como comunicas com a imprensa, mas no Apoel se ganhas por 4, tens de dizer que estás chateado porque devias ter ganho por 5. Se empatas, nunca pode ser um bom resultado. Pronto, foi um bom resultado efetivamente, mas a comunicação não foi melhor naquele processo de adaptação e foi muito difícil essa, mas depois lá conseguimos, fizemos 7 vitórias até ao final, ganhamos ali jogos fundamentais, inclusive contra o Apollon, mas lá está, os jogos onde eu queria ser de facto dominante, mas num balneário com jogadores que tenham a capacidade, mas não estava lá a confiança, não estava a química entre eles, tive que jogar com isso tudo e pronto. E muitas das vezes estive a ganhar e fecho e retranca, e ali naquele momento tão crítico, com tanta pressão, teve que curar o balneário, fraturas que existiam. Sem dúvida, foi esse o ponto-chave. Foi muito mais de gestão emocional e de gestão de conflitos do que propriamente depois do trabalho de campo, claro, obviamente. Depois 8 jogos com tanta pressão, 8 jogos, obviamente que se viu o trabalho, mas sem dúvida foi curar aquele balneário, porque lembram-me ao segundo, terceiro jogo, ganhamos o jogo, um jogo super difícil com o Ajax de Larnaca, que também fez uma Liga Europa nesse ano, entrou na fase de grupos, o Ajax ganhamos lá, muito difícil, e chegou ao balneário, queria festejar, queria celebrar, sem grandes euforias. Tenho 2 jogadores ao soco no balneário, 2 meus jogadores ao soco depois de uma vitória, foi aí o ponto-chave, aí mandei sentar toda a gente, comecei a dar pontapés em tudo e fiz ali o meu show, entre aspas, mas ou os agarro agora aqui, ou este é o momento de viragem, e pronto, aí foi o momento da viragem e foi que os agarrei, e disse, o único inimigo que o Apoel tinha não era a imprensa, não era árbitros, não era adversários, era dentro deste balneário, e estão aqui. E foi o ponto de viragem, saí, e a partir daí as coisas acalmaram, as semanas começaram a correr de uma forma calma e tranquila, conseguimos recuperar alguma coisa. Pronto, depois foram as bases para a época seguinte, sem dúvida. Bruno, a época seguinte é um momento muito bonito. Aliás, eu hoje, como faço muitas vezes só para testar o conhecimento de alguns amigos que sabem muito de bola e não sabiam isto que eu vou colocar aqui, são 10 os treinadores lussos que já venceram ligas europeias, que não a portuguesa. O Bruno está nessa lista restrita, entre Mourinho, Vítor Pereira, Paulo Fonseca, Marco Silva, por exemplo, entre outros, Leonardo Jardim, etc. Bom, mas apenas o Bruno e o Paulo Sousa nunca treinaram na Primeira Liga Portuguesa desta lista, não é? Verdade. Portanto, esse feito no Chipre acaba também por ser importante por causa disto. Pode-se dizer que é um marco só, mas é um marco importante e que obviamente marca uma carreira, não é? É, sem dúvida, foi aos 41 anos, sou campeão de um clube, num clube grande, um clube que já tem alguma tradição na Champions. O Apoel já fez quartos de final da Champions League, as pessoas não sabem isso. O Apoel já fez quartos de final da Champions League. Em Portugal apenas 2 clubes o fizeram, poucos clubes, muitos países e clubes considerados grandes na Europa nunca fizeram quartos de final da Champions. O Apoel já o fez. Portanto, aos 41 anos, ter este marco na carreira, sei que ainda não sou muito conhecido em Portugal, sei que tenho ainda um longo percurso a correr, sei também da minha qualidade, sei também da minha competência, sei que vou lá chegar. Agora tenho paciência, não quero apressar nada, porque também vejo muitos colegas e muitos treinadores, não só nacionais como estrangeiros, a darem saltos maiores que as pernas, mas depois também as quedas são brutais. Portanto, estou a construir de uma forma calma, com a pressa normal da idade e de saber que posso e que chego e que consigo ter sucesso, mas também sem grande pressa, porque depois a queda é maior. Portanto, é uma carreira paciente, a médio e longo prazo, vai surgir, vai acontecer, mas estar nesta lista tão restrita de 10 treinadores ao lado destes tubarões, muitos são minhas referências, um amigo pessoal, Marco Silva, Mourinho, a referência que mudou completamente a forma de treinar e de pensar o treino, foi ele o trigger, foi ele o gatilho disto tudo.
e outros como Paulo Fonseca, que é referência, Leonardo Jardim, que é referência, foram treinadores que começaram de baixo, Por isso é que subiram a pulso, de baixo até lá acima, né? entre aspas, descascaram, partiram pedra nas terceiras, Rui Vitória, nas segundas, Rui é Vitória, essas são todas as minhas referências, e está nesta lista de referências. É de facto fantástico, apesar de não ser muito conhecida esta lista em Portugal, mas é um facto. Na Europa foram 10, António Conceição também, o Tony na Roménia, na Roménia e no Cluj. Portanto, nesta lista tão restrita é de facto um motivo de orgulho, mas tenho confiança no futuro e confiança que aumentarei títulos na minha carreira. É para isso que eu trabalho. Bruno, há pouco quando falávamos, e voltando a isso, quando falámos das suas ideias e daquilo que o Mike olha para o jogo, falou em dois sistemas. Que importância é que lhes dá ao sistema? Porque, obviamente, cada treinador tem a sua ideia, há quem não dê muita importância, ou nenhuma, já tivemos treinadores a dizer isso. Há sempre depois a questão das dinâmicas, que obviamente também estão sempre em cima da mesa, mas que peso tem para si o sistema, a estrutura? Como é que olha para isto? A minha experiência em Inglaterra reforçou ainda mais a importância que para mim tem o sistema e a forma de trabalhar esse sistema, a repetição, o treino, o conteúdo do treino e a importância que todos esses fatores têm. De fronte à Inglaterra, equipas de treinadores ingleses que semana a semana, ou seja, sábado jogam num 4-3-3, na quinta-feira jogam em 3-5-2 e depois na quarta-feira jogam em 4-4-2. Obviamente que não se vê ali nada, é muita paixão, é muito coração, é muita disponibilidade física, muita agressividade, que ganha jogos, mas impossível realizar-me enquanto treinador, enquanto líder de um processo e líder de uma equipa. Portanto, esta Inglaterra reforçou-me ainda mais a minha crença no sistema. Se sou estanque, se sou obtuso ao ponto de dizer não, é isto e não está a dar e é isto porque de facto acredito nisto e lá está aquilo que muitos treinadores, aquele chavão, eu morro com as minhas ideias, mas as minhas ideias, há uma linha muito ténue entre convicção e crença e teimosia. E muitas das vezes nós treinadores não temos a capacidade de analisar isso. Tenho o meu sistema, tenho as minhas ideias, sei trabalhar, as minhas equipas jogam e tenho resultados. Agora tenho que perceber também que sou analisado, as equipas estudam-me e que tenho que ter a capacidade também de reagir e de alterar algo, mesmo durante o jogo, ou se tiver que alterar mesmo no processo, altero sem problemas. Mas dou importância, sem dúvida, ao sistema, porque acho que é a base do trabalho semanal, mensal, anual de uma carreira. Bruno, o Paulo Neves pergunta-lhe aqui algo que tem a ver com e tem acontecido muito, é verdade, e estamos numa era em que há muita construção desde trás, a primeira fase, o guarda-redes envolvido no processo, o Bruno também gosta disso, obviamente nenhum treinador gosta que isso corra mal, mas tem corrido mal muitas vezes, é verdade, mas também é normal que se olhe mais para o corre mal que para quando corre bem. Mas a sua ideia sobre isto, até para responder aqui ao Paulo. Boa pergunta, Paulo, e tenho discussões com outros colegas treinadores e com amigos do futebol. Eu não gosto, sinceramente, não gosto de correr riscos desnecessários, não gosto de expor a equipa a riscos desnecessários. Existe muito agora, entre aspas, essa crença, essa moda de sair a jogar, mesmo se ainda agora vi um gol ridículo que o Flamengo concedeu, uma coisa incrível, algo inaceitável. Nós, enquanto treinadores, temos que dar confiança, temos de facto trabalhar, temos de facto criar alternativas e criar dinâmicas numa equipa para ter sucesso, mas também não temos a obrigação de expor os nossos jogadores a situações de desconforto e muitas das vezes não acreditarem naquilo que está a ser feito. Não gosto de riscos desnecessários. Se é possível jogar, prioridade é jogar, e gosto e prezo um treinador que gosta de jogar bem, mas de expor a equipa a riscos desnecessários, não, sou contra. Obviamente, se tiver um guarda-redes com muita qualidade com os pés, se tiver uma defesa confortável com bola, obviamente vamos atrair e vamos explorar espaços. Obviamente, se isso for possível fazer, ótimo, mas sem expor a equipa a riscos e a desconfortos necessários. Bruno, a passagem por Inglaterra ou até na Alemanha como jogador mudou aquilo que nós, portugueses, latinos, gostamos num 6, que é o equilibrador de tudo, o homem da orquestra, nestes sistemas todos é o homem mais importante, e Inglaterra no Championship pede-se outra coisa ao 6, por exemplo? Não mudou, reforçou a minha crença, também considero um jogador-chave, é um dos jogadores-chave. Para muitos treinadores é o jogador-chave, é a posição-chave, para mim é uma das posições-chave.
O que eu quero de um 6, sou um bocado exigente também de um 6, não é difícil encontrar o 6 de sonho, entre aspas. A Inglaterra e na Alemanha diferente, mais a Inglaterra, é mais destrói, que seja forte no jogo aéreo, muito forte nos desarmes, seja agressivo, não precisa ter muita construção, muita capacidade na construção. É mais espaço curto, não é? Entregar bem limpo. Curtinho o mais possível. E resultou, e fizemos, e chamaram o maluco no início, e tive pegas meia-noite com a equipa técnica, Tiago Silva a 6, Inglaterra. Tiago Silva, chamaram-me, tu és maluco. Tiago Silva tem 1,60m, pesa 40kg, tá bem, mas dá-te uma saída de bola, dá-te uma qualidade de jogo, dá-te uma velocidade, acelera-te o jogo de uma forma, é o jogador mais rápido que o Forest tinha. Tínhamos lá gajos que eram motas, mas o Tiago, da forma como ele consegue acelerar o jogo, como ele consegue decidir, como ele consegue definir e a capacidade de execução, acelera-te o jogo e é o mais rápido que nós temos. Ali à frente da defesa, pá, sem dúvida. Estou em jogo aéreo, jogamos com um gajo forte, temos o Yates, temos outro, que tromba com eles, o Tiago não tem que saltar às bolas, mas na construção ele tem que estar ali. Portanto, foi ali um choque cultural, não só como treinador francês, como equipa técnica francesa, que também existe um choque cultural grande, ainda muito agarrados à fisicalidade do jogo, ao modelo do jogador africano, e nós conhecemos a Liga em França, é muito aspecto físico e muita influência africana no campeonato francês, portanto ali muito choque cultural, mas no final depois quem tinha razão era o português. O 6 que nós gostamos é um 6 importante, não é? Sem dúvida, claro que sim. Obviamente, além do equilibrador, é o homem que faz a equipa, não é? Que marca os tempos, no fundo. Depende do treinador, do modo geral, o português pensa assim. Há treinadores também em Portugal que também gostam do que batem tudo e que destrói e que pronto, só tem que entregar ao lado. Pronto. Depende do treinador, mas do modo geral o português gosta de alguém com muita capacidade também de jogo e que consiga construir com qualidade. É uma das prioridades. Se pudermos ter o melhor de dois mundos, ou seja, alguém que bate em tudo, na sombra, que destrua tudo e que tenha capacidade de construir, mas isso é jogador para milhões, não existem muitos. Obviamente, se conseguimos conciliar isso tudo, ótimo, mas pronto, foi giro. São essas diferenças culturais que nós temos que adaptar e temos que perceber, dar ideia, mas o Tiago ainda chegou a jogar à frente da defesa, não era o titular, tínhamos o Ben Watson, alguém que não destruía, mas o Ben Watson jogava, não era um gajo fisicamente que impressionasse, não era alguém que destruísse tudo ali à volta dele, não, mas lá está, tinha alguma capacidade também a sair a jogar, um inglês com capacidade para ter bola, com muita experiência de Premier League, e ele e o Tiago faziam uma combinação muito boa. Bruno, ao ouvi-lo falar do 6 e da questão do Tiago, reporta-me deve ter sido a coisa mais debatida aqui na quarentena por minha culpa, porque eu assumo, sou um romântico do jogo e o velho 10 apaixonava-me, mas evidentemente o jogo evoluiu de tal maneira que já não há espaço para aquele tradicional 10 que só fazia algumas coisas dentro do campo. Mas pode ser um 10, como houve um Rames Rodrigues, por exemplo, no Porto a partir da esquerda, um Alexandro, que era uma espécie de um 10, eu estou aqui a falar dos jogadores do Porto, mas poder falar de outros. Como o Tiago no Nottingham, ou seja, podemos ter um 10, mas com outras funções, não é? Digo eu. Sim, um 10, ainda sou do tempo do 10 tipo, já tenho, pronto, o 10 de ter dois gajos a trabalhar para ele, entreguem a bola que eu faço o resto, pronto, já existe muito pouco, já não há muito espaço para esse 10. Tem que ter participação no processo defensivo, obviamente, tem que ter a capacidade também para trabalhar sem bola, mas a genialidade do 10 tradicional, do 10 antigo, do 10 dos anos 80, dos anos 90, ainda há espaço, obviamente que há espaço. Os bons há sempre, mas pronto, é diferente, não é? O Tiago, curiosamente, é mais 10 o João Carvalho, mais 10 dá-lhe completa liberdade para fazeres quando temos bola, pá, nem te vou dar indicações, faz o que te apetecer. Sem bola, não lhe dá muita responsabilidade, fechas aqui ou pegas neste gajo, fechas mais este gajo, não deixas este gajo construir, dar essa liberdade, por exemplo, ao João Carvalho. O Tiago, já o vejo, sei que ele jogava mais adentado na Feira, em Belém, mas é um jogador que ali à frente da defesa 6, 8, porque o Tiago não tem uma grande capacidade de deslocamento, não é um jogador rápido em termos de deslocamentos, não é um jogador que consiga... Traz o critério. E o Tiago tem que estar de frente para o adversário. O Tiago jogar de costas tem um bocadinho mais de dificuldade, portanto o Tiago adaptou-se muito bem àquela posição de 6, 8, foi como peixe nada. Depois a qualidade técnica, os ingleses deliravam. O Tiago tem um drible, convido-vos a ver o drible que ele fez no derby, no maior derby
que o Forest tem, que é contra o Derby County, a equipa do Rooney. O Tiago na linha conseguiu se desmarcar, mas na linha consegue dar um elástico a um jogador do Derby, aquele vai ficar perdurado na história do Forest, aquele drible, especialmente por ter sido contra o Derby. Convido-vos a ver no YouTube o nó que foi, e vai ficar perdurado na história do clube, aquele nó, especialmente porque foi contra o Derby. Aquilo é um ódio de morte, os jogos contra o Derby County. E esses gestos a nós todos apaixonam-nos. Ora bem, um grande amigo em comum, e fico muito contente que ele esteja aqui a ver-nos, alguém que eu gosto mesmo muito, o Mr. Ricardo Pereira, que está lá no Equador a acompanhar. Deixa um abraço e agradecer publicamente ao Bruno enorme ajuda e apoio que deu. Fomos colegas no Forest. Exatamente, um dos melhores. Eu digo-lhe sempre isto, ele humildemente diz que não, mas para mim ele é um dos melhores do mundo naquilo que faz e é um prazer que ele esteja aqui. E vamos trabalhar juntos. Aí está. Vamos. Espero que sim. Ele sabe. Ora, a Ana Luísa Melo pergunta-lhe, nesta discussão do 6 vulgo trinco, onde encaixa o Nuno Moraes, que era talvez o maior ícone do Apoel, o nosso Nuno Moraes, ex-Chelsea, que depois no Apoel ficou uma grande figura, não é? Olá, Ana, foi o Nuno, sem dúvida, um ícone, sim, o ícone, acho que é o termo correto do Apoel. Foi um jogador que não teve grande projeção em Portugal, passou discreto no Marítimo, pronto, foi ao Chelsea, mas depois encontrou o espaço dele no Chipre e de facto evoluiu como jogador. E o Nuno tinha qualidade, era um jogador com qualidade, muito inteligente, jogava simples, jogava bem, qualidade de passe, sabia se posicionar, sem dúvida, acima de tudo a inteligência com que ele jogava, lá está, conhecia as suas limitações, sabia o que é que podia dar e quais eram os pontos fortes, e era um jogador cerebral na equipa do Apoel, construiu o espaço dele e foi uma grande ajuda quando cheguei ao Apoel. E é sem dúvida um ídolo dos adeptos e num clube com a exigência do Apoel, e não é fácil ser ídolo naquele clube, porque o nível de exigência o nível de exigência barra nível de tolerância é muito tenue, e o não ter-se aguentado tantos anos num clube como o Apoel e ter o respeito da imprensa e dos adeptos do Apoel, de facto é de louvar. Ora bem, o Paulo Neves pergunta-lhe se concorda com isto. O futebol inglês está muito diferente, fruto de haver muitos treinadores estrangeiros, posse de bola está mais vincada em muitas equipas e em vez da bola em profundidade. Pergunta se o Bruno concorda com isto. Concordo, Paulo, concordo. Eu costumo dizer futebol inglês, a Premier League não é futebol inglês. Queremos na Premier League, para vermos futebol inglês, vemos um Burnley Sheffield United, ainda conseguimos ter ali o futebol inglês. No Championship consegue-se ver futebol inglês, da League One para baixo é o puro futebol inglês. Portanto, a Premier League, e com a influência dos treinadores estrangeiros, logicamente, os jogos tornam-se, para quem segue, eu sou suspeito para falar, porque sigo futebol inglês dos anos 90, final dos anos 90 sigo futebol inglês. Portanto, tenho acompanhado a evolução. Comparar uma coisa e outra, anos 90 e Premier League neste momento, nada a ver. Há jogos aborrecidos na Premier League, há jogos de muito toque, de muito passe, de muito... Os ingleses não gostam nada, a verdade é nada contra o futebol moderno. Mas pronto, é a influência, a evolução do jogo, a evolução dos tempos, os treinadores estrangeiros, é um facto. E eu no meu círculo mais fechado de treinadores do staff ingleses, dizia-lhe, mas é giro, vocês já viram que não há um único treinador inglês que tenha ganho a Premier League? Não há. A Premier League nunca foi ganha por um treinador inglês. Portanto, foi ganho por um escocês, mas por um inglês nunca foi ganho. Portanto, isso é uma ferida grande que os ingleses têm, porque lá está, continuam-se a achar na vanguarda do futebol, continuam-se a achar que ainda são grandes treinadores, que não saem, que não treinam em mais lado nenhum porque não querem sair da Inglaterra. Mick McCarthy foi agora, mas é irlandês, foi agora para o Apoel, pronto, tentaram, mas com pouco sucesso no estrangeiro. Steve McLaren também, mas também não correu muito bem, não é? A verdade é nada, pronto, são poucos. Alan Pardew também tentou, mas são poucos. Premier League, muita influência estrangeira. Championship, já com alguma influência estrangeira. Convido-vos a ver o Huddersfield, que é uma cópia que é o antigo adjunto do Bielsa. O Carlos treinou no Chipre também. Está a tentar pôr as ideias do Bielsa no Huddersfield, está a ter alguns resultados. Alguns treinadores estrangeiros. Brentford era uma equipa que ano passado jogava muito bem, com uma ideia muito engraçada de jogo e com um treinador que eu considero bom, dinamarquês, já com muita influência. Os treinadores ingleses de Championship, convido-vos também a ver Bristol City, é um treinador que já joga com três centrais, tem ali já algum trabalho, portanto já foge um bocado do padrão do treinador inglês,
apesar de mudar o sistema tático, baseia-se no mesmo. Estica na frente, uma segunda bola e bolas paradas, pronto. Já existe a necessidade do treinador inglês de se adaptar e de acompanhar os novos tempos. Mas também dá equipas, um Cardiff Millwall, para quem quer ver futebol inglês, Cardiff Millwall já é uma delícia comprar pipocas e ver o que de facto o que é futebol de homens Eu gosto. É giro. Para o romantismo dos treinadores, que é isto, é horrível, isto é o pontapé para a frente, mas pronto, tem a sua graça. Estão com o estádio cheio, é sem dúvida uma delícia ver. Por isso é que gosto claro. Sem adeptos já é mais penoso um bocadinho ver, é um bocadinho mais penoso ver esse tipo de jogo, mas com adeptos é futebol. Eu vi alguns jogos recentes do Championship sem adeptos e não consegui ver até ao fim. Difícil também. Já é difícil ver qualquer jogo nesta altura, mas verdade. E eu estando envolvido, senti isso no banco de suplentes, senti isso, imagino, e vendo agora em casa, tento ver às vezes jogos, é complicado. Dá motivação porque conheço jogadores e tenho acompanhado o ano passado, portanto, acompanho, mas não é fácil. Aquele extra que transformava o jogo completamente, aquela... Ora bem, o Rui Cardoso faz aqui uma pergunta também interessante: como é que um futebol tão conservador como o inglês, onde os jogadores são muito bons a nível de fundamentos e uma cultura tática lá do 4-4-2, aceitar o virtuosismo de jogadores mais técnicos e a entrada de muitos jogadores estrangeiros com outras ideias, novas dinâmicas? Pergunta ele se há paciência dos dirigentes de coisas novas. Eu tive dirigentes, os dirigentes do meu clube, portanto, são o senhor Marinakis, é o dono do Olympiacos, são os donos do Forest. Portanto, a estrutura de dirigismo é grega, portanto não é o típico modelo, não é o típico modelo inglês. Relativamente ao virtuosismo dos jogadores, reconhecem. Desde que não se tirem muito para o chão, não é, Bruno? Não, isso é. Senão é desgraça. Já conto o episódio relativamente a tirar para o chão. Mas relativamente ao virtuosismo, gostam, mas o QB. O que é demais é passa e enerva quando é demais. Já é demais. Portanto, ali há alguma moderação. O João Carvalho é um jogador virtuoso, mas é um jogador que já teve a experiência, já estava adaptado e pronto. E eles respeitavam esse virtuosismo. Mas se há alguém demais e que perde a primeira, perde a segunda, já não há paciência e vão para cima. Já ficam completamente doidos com isso. Relativamente ao gritar, tive um jogo, lembro-me, fomos jogar ao Preston, já depois do Covid, e o Yuri tem lá 2 bolas, aquela típica do jogador português, pronto, sim. Quando cai, grita, ai, cai 2 vezes, ao intervalo, vão para cima dele, mas para querer matá-lo, porque ele gritou 2 ou 3 vezes, e o árbitro estava a ir na história dele, sim. Eles completamente doidos com o Yuri, só por ele ter gritado, e fizeram-lhe uma roda, e completamente passados, só por ele ter gritado, durante 2 ou 3 faltas seguidas. E os que são assim, pronto. Ficam completamente... Mas pronto, ali é siga, levanta e siga. E o jogador português é giro que o jogador português adapta-se. E eu brincava com eles. Por exemplo, o fator do ginásio. O ginásio, por exemplo. É algo instituído, muito ginásio, complementado, obviamente, depois é um complemento do treino, mas os portugueses não se queixavam. E 2 deles, não lhes vou dizer, 2 dos jogadores, dos portugueses que estavam lá, eram jogadores que em Portugal, nem cheirar o ginásio, quanto mais entrar lá dentro, nem cheirar. E ali em Inglaterra sentiram essa necessidade e eram eles que pediam e que faziam mais e que, pronto, sentiram essa necessidade. Eu brincava que, aqui já não choras, porque o indivíduo tal, no clube de onde vieste, disse-me que tu só cheirar o ginásio já tinhas alergia que nem punhas lá os pés, mas agora aqui estás cá, tem que ser. Pronto, e ali já não se queixavam e, portanto, é engraçado que até o jogador, quando se chega ali, sente essa necessidade também de acompanhar a vertente física daquele futebol e daquele jogo. Bruno, num contexto inglês, mudou também a sua ideia sobre o pressing, sobre a questão de termos capacidade para pressionar quando não temos bola com muita intensidade também, ao invés de, por exemplo, em algumas outras dinâmicas, de podermos ficar à espera ou não ser uma pressão tão constante? Não mudou. O jogador inglês é desorganizado, mas lá está, falta de orientação. Orientado pela bola, não é? Em vez de muito do impulso visual, da referência do jogador e da referência da bola. Esperar um momento certo, ou o local certo,
é algo que lhes custa, porque eles têm de facto muita vontade, e eles são formatados, não é culpa deles, são formatados desde a infância, e mora, e siga, e bate, e levanta, e bateu, e vai onde a bola está, e vamos. Essa é a formatação do jogador inglês. Se lhes pedirmos para ser algo mais pacientes, e mexe um bocadinho ali com o sistema nervoso do jogador inglês. Mas lá está, também tem o aspecto positivo que nós, em Portugal, provavelmente somos dos países que trabalham melhor a reação à perda da bola, e somos muito preocupados neste momento com a reação rápida e agressiva à perda da bola. Estarmos sempre equilibrados. Não é? Para um jogador inglês é fácil adquirir isso. Muitas das vezes nós temos essa dificuldade, se calhar, em Portugal, ter toda a gente a reagir forte e rápido e agressivamente a uma perda de uma bola. Para um inglês, se calhar, vai adquirir isso mais fácil. A organização do momento, da zona de pressão, o momento da pressão, é um bocadinho mais, mas nós conseguimos fazer isto. Nós éramos uma equipa cínica o ano passado, não éramos uma equipa espetacular a jogar, não jogávamos muito bem, mas super organizados, muito da influência do futebol italiano do Sabri. O Sabri é francês, seleção francesa, mas jogou muitos anos em Itália, o mentor dele é Enrico Sacchi, portanto, aquele jogo que eu chamo de PlayStation, comando na mão, vais para a esquerda, vais para a direita, se a bola estiver aqui, se a bola estiver ali, pronto, aquilo muitas vezes mexeu um bocadinho comigo, é de facto muito parado, muito analítico. Eu trabalho dessa forma, mas adaptado à minha forma, algo mais dinâmico, já com evoluções, com progressões, já mete jogo, já mete guarda-redes, pronto, com essa progressão. O Sabri ainda é muito de comando na mão, de PlayStation, de esquerda, direita, a velha época, a velha escola italiana. Mas como as coisas começaram a acontecer, os ingleses aceitaram e éramos muito organizados, éramos provavelmente das equipas e das mais cínicas a contra-atacar e em transições, já estávamos quase toda a gente em transição, mas sempre muito organizados e era difícil de desmancharem a nossa organização defensiva. Bruno, saindo do contexto Nottingham, até porque aí o Bruno era adjunto, apesar de ter alguma influência, as decisões eram sempre do Sabri. Como treinador, que peso é que o Bruno dá à vertente estratégica, sendo certo que aí sim estamos mesmo na era da estratégia e fala-se muito nisto, que peso é que dá à observação do adversário, o que o adversário pode ou não fazer, versus aquilo que é o trabalho da sua equipa durante a semana? Prioridade sempre o nosso processo e a forma como trabalhamos o nosso processo, e muito focados em nós, obviamente dando a devida atenção ao adversário, obviamente atento a pormenores e obviamente atento a todo o tipo de fraquezas que podem ser exploradas no adversário, mas com o devido peso no processo e nas escolhas. Eu era responsável também do scouting dos adversários do ano passado. Muito do que nós fazíamos e muitas das decisões era também porque eu e Carlos Marques, que é outro português que também trabalha no Forest. Carlos Marques é um dos scouts que ficou agora com esta equipa técnica, mas o Carlos estava no Chipre, antigo jogador do Sporting, da geração de Nani, é o scout agora do Forest. Eu e o Carlos éramos muito responsáveis também pelo scouting e pela análise dos adversários. O Carlos a ver presencialmente todos os adversários, eu a ver em vídeo, e depois em sintonia eu e o Carlos, e depois sugeríamos ao treinador e que tipo de abordagem é que íamos ter para o jogo. Mais da base de encontrar onde é que se podia ferir o adversário, ou também não esquecendo onde é que o adversário podia causar a vocês dificuldades? Mais onde poderíamos ferir e mais como explorar as fraquezas do adversário. Obviamente, no Brentford, com muito jogo interior, por exemplo, com o Benrahma a criar desequilíbrios, com o Watkins, com uma frente de ataque fortíssima, com especial atenção e evitar que consiga chegar ou canalizar a saída de bola para um lado para tentar que o Benrahma não toque tanto. Pronto, ali com atenção especial a determinado dinâmico, a determinado adversário, obviamente com um especial cuidado para isso, mas muito focados em como podemos ferir o adversário. Eu ano passado também era o responsável pelas bolas paradas. O Forest, na época anterior à nossa, fez 2 golos de bola parada, algo inacreditável no Championship. E o ano passado fomos a terceira equipa em bolas paradas. Era o responsável pelas bolas paradas, treinávamos muito cantos, muitas bolas, combinações, como explorar fraquezas de adversários, portanto, mediante a organização do adversário, definir uma ou 2 zonas exploráveis ou zonas fracas e tentar, com dinâmicas, desmontar a organização defensiva deles nas bolas paradas. Fomos a terceira equipa mais eficaz de bolas paradas no Championship, que é algo fantástico num campeonato como o Championship, à frente de equipas, os crónicos candidatos a esse título, Millwall, Cardiff, que é tudo de 1,90 m para cima, e investe em tudo o que é lançamento, tudo o que é faltas atrás no meio campo defensivo, é bolas na área,
adversária, exploram todos os momentos para tentar. Portanto, foi algo muito bom, mas muito focados em nós. Eu costumo dizer, enquanto treinador, a abordagem que se eu jogasse com uma equipa da segunda distrital para a Taça de Portugal, ou jogasse final de Champions League, a importância e a abordagem que eu ia ter para essa equipa da segunda distrital e o tempo dado e a forma de trabalhar era tão séria como uma final da Champions League. Portanto, equilíbrio na importância, a importância de vida, o mais importante somos nós, o nosso processo, o que nós temos que fazer e no que nós temos focado, porque é no fundo estar focado no que nós controlamos. O que nós controlamos somos nós próprios, o nosso processo e o nosso trabalho. Relativamente ao adversário, estar preparado para tudo o que possa acontecer, ver o que é que o adversário faz, ver como é que nos pode fazer mal e ver, acima de tudo, como é que podemos explorar as fraquezas. Bruno, isto aqui dá tanto para o seu papel como adjunto do Sabri nas duas experiências, como principal, se na semana, que importância que também é dada à análise do treino, não é? Aquilo que é feito em treino e analisar e ter essa ponderação, mas também ao que foi feito ou ao não foi feito no jogo anterior e que estava previsto. Que importância, que peso é que isto tem depois no que é a operacionalização de treino no próximo microciclo, por exemplo, não é? Confesso que a Inglaterra é muito difícil. O nível, o desgaste, as viagens, claro. O que nós treinamos. Há ali alturas que no mês, eu lembro-me que no mês tivemos 7 jogos no mês. Não dá para ganhar análise. 7 jogos no mês. Não há, nem treinamos. Praticamente não treinamos. Treinamos com os não convocados. Não foi tão bem feito no jogo anterior, Bruno? Só por curiosidade. Pronto, isso é a decisão do Sabri, eu faria de forma diferente. O Sabri trabalha de uma forma algo diferente da minha, fui sugerir no início, mas pronto, optámos por fazer de outra forma. Analisar o jogo, tentar ver no autocarro, tentar ver nas viagens logo, tentar uma vista rápida. O que faria numa equipa sua? Uma análise, ver o jogo, eu tenho que ver o jogo, eu vejo sempre o jogo, portanto eu e a minha equipa técnica vemos o jogo, debatemos depois o que é que achamos, sentimentos depois do jogo, tentar nunca falar logo, imediatamente a seguir ao jogo, dormir primeiro, descansar, há muita emoção, porque quantas das vezes, enquanto jogador e treinadores, e os colegas que nos estão a ouvir sabem o que é que eu estou a falar, ficamos com uma sensação da nossa equipa ou de um jogador. Bem, depois vamos a ver o jogo, não foi nada disto. Não foi nada disto. Como é que eu fiquei com esta ideia? Portanto, tentar dormir sobre o assunto quando há tempo para o fazer, ver o jogo, tentar, dependendo também de, não, mas não sempre, mas quando achar necessário vídeo, ou individualmente ou em termos coletivos com vídeo, para não ser também muito exaustivo, naquele ritmo competitivo. Clipes, aspectos positivos, aspectos negativos. Eu pessoalmente gosto de fazer vídeos cronologicamente, ou seja, momentos do jogo, positivo aqui, aos 24, aos 27, aos 29, cortar o vídeo de forma cronológica, também para haver uma sequência, e para o jogador, para quem jogou, também ter, enquadrar, porque avançar, no processo defensivo aqui tivemos bem, na segunda parte aqui tivemos bem, depois voltamos atrás, aquilo anda para a frente e para trás. O jogador, entre aspas, eu fui jogador, quanto mais simples melhor, em termos cronológicos, positivo, negativo, luz vermelha, luz verde, bom, amarelo, se calhar podias ter feito isto ou aquilo. Pronto, não sempre também mas quando acho necessário. E depois análise individual, quando depende do jogador, de ações, de algo específico, de aspectos positivos, de um reforço positivo para aumentar a confiança. Se for também para matar, anda cá, olha, faz isto. Se for para matar também grupo, um ou outro jogador, ou um setor, também sentir, também ter essa sensibilidade, ter esse feeling, que foi isso também como experiência como jogador, tentar num balneário também sentir que muitas das vezes é perceber o momento, perceber o grupo, perceber o jogador, perceber as dinâmicas, e depois reforços ou positivos, coletivos, individuais, sem matar para grupo, sem matar individualmente, sem matar um setor, sem matar pronto, depois jogar e tudo sempre para construir e sempre para melhorar. Porque além da análise, depois há aqui uma forte componente psicológica, não é? Em relação àquilo que pode ter da equipa positiva ou negativa, não é? É claro. Gosta do jogador que o interroga? Não digo que questiona no mau sentido, porque também há esses que às vezes fazem isso para tentar ver até onde é que podem ir, mas que o interroga, que acrescenta algo, tenta perceber melhor a situação, ou que não está a entender e procura... Sim, depende da forma como é feito, depende do timing, mas sim, eu enquanto jogador ainda subi, era sim senhor, vai, sobe a duna, mete um gajo às costas e sobe a duna, sim senhor, vamos embora e estávamos sempre satisfeitos.
Entretanto, as coisas evoluem, o jogador tem outra capacidade, muito mais crítico, o treino também evoluiu de tal forma que o jogador já vem com uma base da formação onde o treino já tem conteúdo e já não é tão rudimentar e tão básico como era. E traz as referências dos treinadores anteriores, não é? Traz as referências, mais exigente. Esta nova geração também é algo que me fascina muito, é algo que os treinadores devem estar preocupados. Esta geração é completamente diferente da nossa. Completamente diferente. Existem sempre choques geracionais e nós todos tivemos com os nossos pais, com os nossos avós, mas acho que o choque geracional entre esta geração e a dos meus filhos vai ser muito grande e há muita coisa que me choca, está muito complicado de entender, mas temos duas opções, ou batemos de frente e não concordamos e porque as coisas não devem ser assim, o telemóvel e isto e aquilo e a rede social, ou chocamos e batemos de frente, ou nos adaptamos, tentamos entender e jogamos com isso. Portanto, eu opto pela segunda, preocupo muito em ler e perceber esta nova geração dos millennials e o que é que os motiva, porque o que motivava a mim, o tipo de discurso que me motivava a mim há 20 anos não é o mesmo, as palavras não são as mesmas. E a minha base, a base da minha educação e o que motivava a mim é muito ainda do que eu utilizo. E eu sinto a necessidade com 43 anos de adaptar, estar muito atento às minhas filhas, a tendências, isto, aquilo, a forma de falar é diferente, é tudo diferente. Estes jovens são produtos da sociedade, são crianças que nascem de contextos muito específicos, cada vez mais famílias destruturadas, famílias ou passam o fim de semana com o pai ou o fim de semana com a mãe, são super compensados de um lado, super compensados do outro, muito pouca capacidade de reação, pouca capacidade de reagir à frustração, porque o que é mais difícil já custa mais e pronto, é tudo muito difícil e nós temos que nos adaptar, é tudo muito, é mais confortável falar do WhatsApp do que do cara a cara, o cara a cara já não consegue olhar nos olhos, já baixa a cabeça, mas depois se calhar por mensagem já está muito mais à vontade para se abrir, já te manda um texto assim deste tamanho e já se conseguiu mandar tudo cá para fora, portanto tudo isto são fatores que nós como treinadores temos que nos adaptar, porque o futuro são eles, são eles que, entre aspas, morrem por nós dentro de campo. Eu tenho que conseguir chegar-lhes ao coração, não é? Temos cabeça, coração, a tudo, às pernas, a todo lado, e é um desafio enorme. Esse é o maior desafio, Ramo. Mais do que o técnico-tático e mais do que os adversários, esse é o desafio de como mobilizar, de como motivar e de como tocar nestas gerações que aí vêm, porque de facto é um desafio enorme e é muito diferente do nosso tempo, entre aspas. Bruno, antes de fecharmos, tendo em conta que há esta experiência do treinador principal e do Bruno também, treinador adjunto, e há pouco o Bruno referia que o Sabri lhe dá essa liberdade e que também foi por isso que aceitou, não é? Quando é o Bruno líder, também gosta de dar essa liberdade e também exige da sua equipa técnica que lhe apresentem soluções, ideias, coisas novas para cima da mesa? Sim, completamente, sim. Gosto de gente crítica, gosto de gente com opinião. Não quero, entre aspas, na equipa técnica para pôr cones, que eu sou o supra-sumo e que eu é que... Não, nem pouco mais ou menos. Yes, a decisão... Sim, não. São os piores inimigos, são os yes men que dizem que sim a tudo e não quero nada disso. Quero que sejam críticos, peço feedback depois de uma palestra, depois de intervenções, peço feedback, que achaste que foi muito duro. Peço comunicação constante, quero que sejam críticos, quero que sugiram novas coisas para treino, para conhecendo já a nossa forma de trabalhar, o nosso modelo de jogo, se puderem melhorar sempre é aberto, é muito aberto, processo muito aberto, de muita discussão, de muita conversa, porque só assim é que eu vou crescer. Com o yes sir, claro. alimento o meu ego e o meu ego fica alimentado, mas não há evolução nenhuma. Não, a minha equipa técnica tem que ser poder de autocrítica e de opinião. Ora, muito bem, antes de fecharmos, perguntar-lhe onde é que o Bruno se vê a si próprio daqui a 5, 10 anos, o que é que almeja? Vejo sem ser presunçoso, tendo a evolução normal e as coisas têm corrido como eu tenho mais ou menos planeado, com um ou outro contratempo, mas vejo-me a treinar numa boa liga europeia, num bom clube, sentir-me realizado, acima de tudo. O projeto esportivo e o contexto é muito importante para mim. Eu agora saí do Forest, houve um episódio até engraçado de carreira, que na semana que antecede do Bristol City, Ramo recebi uma proposta para ir para a Arábia Saudita, para a primeira divisão, como treinador, uma proposta financeira, uma coisa inacreditável, muito difícil de rejeitar, mas não acreditei no projeto,
não queria sair do Forest como um ladrão, ou seja, que alguém na última semana, num jogo tão decisivo como o Bristol City, e pedir para me ir embora, não era dessa forma que eu queria sair num clube que me diz tanto como o Forest. Não acreditava no projeto, uma equipa que acabou de subir à primeira divisão, faltavam 10 dias para começar o campeonato, só tinha 2 estrangeiros, não tinha treinador, portanto apenas muito dinheiro que faz falta e que toda a gente precisa, especialmente neste momento. Não acreditei e rejeitei, tive a coragem de rejeitar algo muito aliciante, onde agora seria o 5º ou 6º treinador português que está lá neste momento. Porque não era o passo que eu queria dar na minha carreira e estou seguro dos passos que dou. Portanto, vejo-me a treinar numa boa liga europeia. Não digo que não, uma liga saudita, uma liga do Qatar, claro que o dinheiro também é importante, mas a prioridade sem dúvida é treinar neste lado do mundo, na Europa, num bom campeonato. Na primeira liga portuguesa é um objetivo, há de acontecer, e pronto, pacientemente e com calma, um projeto que seja sólido e que de facto acredite na minha capacidade, se não também noutro país, mas é sem grandes sonhos utópicos, final da Champions League, isto, aquilo. Acredito que poderá acontecer, acredito que com o meu crescimento e porque vejo de facto treinadores a chegarem lá, como o Paulo Fonseca, como o Marco, que jogámos juntos e o Marco atinge um patamar inacreditável e que tem essa competência. Sei que tenho e sei que também consigo, pronto, depois com muitos fatores, com a sorte, com muitos fatores que são necessários, sinto que consigo também lá chegar e é para isso que eu trabalho diariamente e há de acontecer. Espero bem e depois cá estaremos para conversar novamente. Sem dúvida, Ramo. Foi um enorme prazer, um privilégio. Já há algum tempo queria trazer cá o Bruno e fico muito feliz que tenha vindo. Obrigado, Ramo. Obrigado. É muito bom. Queria também dar uma palavrinha, Ramo, de facto, que nasceu, creio eu, para compensar uma quarentena. De facto, tornou-se num símbolo quase em Portugal de partilha, de conhecimento e, acima de tudo, da abrangência dos temas, que é de facto muito de salutar. Obrigado, Remo, pelo convite e a todo o auditório. Um abraço e continuação a todos. Não? Um abraço, obrigado também a vocês todos. Desse lado. Exatamente, fiquem em casa, não se esqueçam de estar de emergência e saúde primeiro. Um abraço a todos, boa noite. Tchau, Remo. Obrigado.